Olá, aqui é o professor Lidiomar e nesta aula estudaremos algumas classificações que podem ser aplicadas a softwares de computador, os tipos de software dentro da computação. O objetivo desta aula é então entender o que são softwares básicos, softwares utilitários e softwares aplicativos, três classificações de softwares que podem ser aplicadas de acordo com determinadas características de cada um. Comecemos com o software básico. O que seria um software básico? Bem, por definição, software básico é todo programa que é necessário ao funcionamento do computador. Isso quer dizer que, sem a presença desses softwares em um computador, ele não funcionaria como deveria. Alguns exemplos de software básico são os sistemas operacionais que permitem que possamos interagir com os programas e aplicativos instalados em um computador ou smartphone através dos periféricos. Temos também a interface gráfica, também conhecido como GUI, da sigla em inglês para Graphic User Interface. Os softwares tradutores, também chamados de montadores, interpretadores ou compiladores de linguagem, que servem para que o computador consiga traduzir e entender a linguagem de programação dos softwares e fazer com que eles funcionem como foram programados para funcionar. E também temos o BIOS, que significa Basic Input Output System, ou Sistema Básico de Entrada-Saída, que é utilizado para iniciar o hardware do computador quando ele é ligado, configurar alguns periféricos e também fornecer alguns serviços para o sistema operacional e outros programas. Entre esses, o mais fácil de ser reconhecido é o sistema operacional, cujo qual podemos ter como exemplo o Windows e o Linux para computadores e o Android para smartphones, por exemplo. Vamos ver então um pouco mais sobre os sistemas operacionais. Bem, um sistema operacional é um software que controla o acesso a todos os recursos de hardware e software em um computador. Se trata de um conjunto de programas que se encontra entre o software aplicativo e o hardware. E como disse anteriormente, a partir disso permite que possamos utilizar os programas e aplicativos em um computador através dos periféricos. Ele tem como funções manter os recursos do computador, estabelecer uma interface com o usuário e executar e oferecer recursos para softwares aplicativos. Esses softwares aplicativos são um dos tipos de software que iremos ver nessa aula e são compostos pela maioria dos programas e aplicativos que baixamos e instalamos nos nossos computadores e smartphones. Para que possamos instalar esses softwares aplicativos, precisamos então de um sistema operacional, ou melhor, precisamos de uma plataforma, que é a combinação do hardware de um computador e um sistema operacional. A plataforma de computador mais comum se compõe de alguma versão do Microsoft Windows, que é um sistema operacional, em execução em um computador de mesa com um processador Intel. Processador, no caso, é um componente de hardware interno do computador, a peça que realiza os cálculos necessários para que seja possível realizar qualquer coisa no computador. Podemos dizer que ele é o cérebro do computador. Já Intel se refere ao nome de uma das empresas que produz processadores, ou a marca do processador. Uma coisa importante quanto ao sistema operacional é que ele determina que softwares podem ser usados em determinado computador. Por isso, devemos sempre saber que sistema operacional está instalado em nossos computadores. Se você tem algum celular iPhone, seu sistema operacional será alguma versão do iOS ou iOS, o sistema operacional padrão para esses celulares. Caso não, muito provavelmente o seu sistema operacional será alguma versão do Android. Quanto a computadores de mesa e notebooks, a maioria utiliza um sistema operacional Windows e outra parcela utiliza Linux, embora esses dois não sejam os únicos existentes. Vejamos alguns exemplos de sistemas operacionais que são ou já foram utilizados. Temos o MS-DOS, ou Microsoft Disk Operating System, que foi introduzido na década de 1980 e utilizava uma interface com o usuário de linha de comando. Ele tinha essa aparência, uma tela preta com algumas palavras, e a interação era feita praticamente toda a partir de um teclado e um monitor, sendo que era necessário digitar comandos nessa tela para que o computador realizasse alguma coisa. Por exemplo, para abrir um programa nele, era necessário digitar um comando, um nome que chamasse esse programa específico. Esse sistema operacional atualmente não é mais utilizado sozinho, mas é possível acessá-lo na forma de um terminal de comandos no Windows. Algumas das tarefas mais comuns que você pode realizar com comandos do DOS são relacionar os arquivos de um disco, copiar arquivos de um disco para outro e apagar arquivos de um disco.
Ele era então, como deu para perceber, um sistema bem simples. A partir do MS-DOS, desenvolveu-se o Microsoft Windows, que possui diversas versões desde sua origem e atualmente é o sistema operacional mais utilizado em computadores. Ele definiu o padrão de ambiente operacional para computadores de mesa e possuía um recurso que tornava muito mais fácil de usar do que os sistemas operacionais anteriores, que era a interface gráfica dele, na qual os usuários poderiam trabalhar com imagens e com menus em vez de comandos de texto. Na imagem da tela é mostrada a última versão lançada, o Windows 10, mas como disse anteriormente, ele possui diversas versões, dentre as quais as mais conhecidas foram o Windows 95, ou Windows 98, ou Windows XP, ou Windows Vista, ou Windows 7, ou Windows 8, ou Windows 8.1 e por fim o Windows 10. Temos como exemplo também o Mac OS, ou Macintosh da Apple, que foi introduzido em 1984. Ele também possui uma interface gráfica e uma bem amigável na época, sendo considerado sucesso de vendas devido a isso e servindo de modelo para a maioria das interfaces gráficas desenvolvidas a partir daí. Ele contava com suporte para multimídia e multitarefa, possibilitava compartilhar arquivos com sistemas Windows e também possuiu diversas versões, sendo essa da tela uma das mais atuais. O macOS é um sistema operacional desenvolvido especificamente para computadores da Apple, com hardware específicos, diferente do Windows, que preza pela compatibilidade com a maioria dos tipos de hardware desenvolvidos. Outro exemplo de sistema operacional é o Linux, outro nome até que bem conhecido, se tratando de computadores. Ele é um sistema operacional gratuito, diferente do Windows e do macOS, que são softwares pagos e necessitam de uma licença para poderem ser usados, no caso do Windows, ou da compra de um aparelho da Apple com o sistema instalado, no caso do macOS. Além de gratuito, o Linux é um software livre, o que significa que você, além de poder baixar ele gratuitamente, podem fazer qualquer alteração que desejarem e distribuir cópias de graça, outra coisa que não são permitidas para o Windows e o macOS, que são considerados softwares proprietários se tratando desse aspecto. Atualmente, e já há um bom tempo, aliás, o Linux possui também uma interface gráfica, como essa apresentada na tela, mas ele inicialmente também era baseado em linhas de comando. Muitas pessoas optam por instalarem o Linux e o Windows em um mesmo computador, de forma a poderem utilizar os dois sistemas a escolher na hora da inicialização do computador. Isso é chamado de boot duplo. Isso para poderem utilizar as vantagens do sistema sobre as desvantagens do outro. O Linux tem como vantagem ser mais estável que o Windows, ocorrendo normalmente menos erros nele, que fariam com que o sistema pare de funcionar como deveria, além de ser considerado mais seguro por não haver tantos vírus desenvolvidos para funcionarem nele e possibilitar um controle maior sobre os recursos de seus programas em relação ao Windows. Já a maior desvantagem é relativa à escassez de aplicativos desenvolvidos para ele, já que a maioria dos computadores utilizam como sistema operacional o Windows, a grande maioria dos aplicativos de computador também são desenvolvidos para Windows, e esses não funcionam nativamente no Linux. Esses foram alguns exemplos de sistemas operacionais que são, por sua vez, softwares básicos. Vejamos agora o que são softwares utilitários. Softwares utilitários são aqueles executados mediante solicitação do usuário, e especificando ainda mais, são aqueles que executam tarefas secundárias e normalmente para suprir alguma necessidade do sistema operacional. Como exemplos, temos os programas para realizar cópia de segurança e recuperação de arquivo no computador, os tais backups já comentados na aula sobre segurança da informação, os programas para compactação de arquivo e de disco rígido como o WinRAR e o WinZip, programas para localização de arquivos e para detecção de vírus de computador. Os programas de compactação de arquivos servem para reduzir a quantidade de espaço necessário para armazenar um arquivo em um disco no computador. Lembrando que, ao falar disco aqui, estou me referindo ao disco rígido dos computadores, o periférico de armazenamento onde ficam guardados os arquivos salvos no computador. Um dos softwares utilitários mais fáceis de se identificar em um computador é o gerenciador de arquivos. Ele permite que os arquivos sejam armazenados em uma estrutura de pastas ou diretórios hierárquica, organizada de maneira que faça sentido ao usuário. A partir desse gerenciador de arquivos, podemos procurar, copiar, mover e acessar os arquivos que salvamos no computador ou no celular.
Esse da imagem é o gerenciador de arquivos que vem incorporado ao sistema operacional Windows, conhecido como Windows Explorer ou Explorador de Arquivos. Temos como outros exemplos de software utilitários os antivírus, como programas para encontrar e eliminar vírus de computador, os formatadores, que são programas para preparar dispositivos de armazenamento para receberem arquivos ou um novo sistema operacional, os programas de backup, os compactadores, que, como dito, servem para reduzir a quantidade de espaço necessário para um arquivo ao ser armazenado, os emuladores, que são basicamente simuladores de outros sistemas, como os videogames e outros sistemas operacionais ou computadores, e os desfragmentadores, que servem para reorganizar os arquivos em um disco no computador para que eles sejam armazenados em locais próximos, aumentando a velocidade de leitura do disco e, por consequência, a velocidade em que as operações são realizadas no computador. Partindo para a última categoria ou tipo de software que veremos nessa aula, temos os softwares aplicativos. Eles são programas utilizados para desenvolver trabalhos específicos e podem ser divididos em duas categorias: softwares aplicativos de uso geral e softwares aplicativos desenvolvidos com propósitos restritos. Os de uso geral são aqueles que resolvem as necessidades de muitas pessoas. Temos, por exemplo, os editores de texto, como o Word, os editores de planilha, como o Excel, as calculadoras, dentre vários outros. Os desenvolvidos com propósitos específicos são aqueles projetados para uma linha particular de negócio, como, por exemplo, os softwares de gerência de restaurante, de cadastro de alunos e etc. Basicamente isso. Vejamos alguns exemplos de softwares aplicativos. Temos os já citados processadores de texto, que incluem o Microsoft Word e outros editores de texto no geral, os dicionários e tradutores, como o Dicionário Aurélio Eletrônico, o Google Tradutor. Há também os programas para desenhos técnicos e artísticos, como o Paint e o CorelDRAW, para editoração eletrônica, como o PageMaker e o Publisher, os de edição de imagens, como o Adobe Photoshop e o GIMP, e também alguns de áreas específicas, como para administração e contabilidade, que incluem os programas de folha de pagamento e programas de controle patrimonial, para matemática, como o MATLAB e o Matemática, para engenharia e arquitetura, como o DesignCAD, o AutoCAD e o 3D Studio Max. Para a medicina temos o Lilacs, o Medicine, o Compact e o Cartridge. E para a área de vocês, a zootecnia, temos alguns softwares como o SuperCrack, que é um programa voltado para cálculos relacionados à ração animal, o ComfortCalc, para avaliação do nível de conforto térmico ambiental para frangos de corte, e o DiagSui, aplicativo para orientação sobre o diagnóstico laboratorial das principais doenças de suínos e aves. O SuperCrack é um software pago para o sistema operacional Windows. Na tela são apresentadas algumas imagens dele, enquanto os dois últimos, o ComfortCalc e o DiagSui, são desenvolvidos pela Embrapa, gratuitos e encontrados na Play Store para o sistema operacional Android de smartphones. Vimos na aula de hoje então quais são os três principais tipos de software existentes. Essa não é a única forma de classificar softwares de computador, mas normalmente é a mais utilizada forma de classificação. Obrigado por terem acompanhado a aula e até a próxima. Não esqueçam de realizar a atividade desta aula disponível no AVA e, em caso de dúvidas, entre em contato comigo pelo WhatsApp.